Olá, bom dia a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica. O Benfica vai voltar após paragem de seleção, portanto vamos para a quinta jornada. Até agora temos duas vitórias no Estádio da Luz, um empate e uma derrota fora. Portanto é o regresso ao Estádio da Luz, esperemos que seja com vitórias. Jogo da quinta jornada, regresso de Bruno Lage. O Bruno Lage estreou-se no Benfica, como os meus amigos sabem, a 6 de janeiro de 2019, numa vitória sobre o Rio Ave. Portanto, estávamos a perder 2-0 contra o Rio Ave, mas depois Seferovic e João Félix salvaram a face do Benfica com um bis cada um. Portanto, um bis de Seferovic e um bis de João Félix garantimos a vitória na estreia de Bruno Lage a 6 de janeiro de 2019. Portanto, depois Bruno Lage teve um ano fantástico em 2019. Creio que o ano 2019 foi o canto do cisne do Bruno Lage, porque foi um ano espetacular. Ele fez 37 jogos nesse ano, portanto, estamos a englobar já a temporada 18-19 e 19-20. Portanto, e só no ano 2019 foi quando ele entrou, que apanhou também a fase da época seguinte, fez cerca de 37 jogos, teve 35 vitórias e teve apenas um empate contra a Bessada, 2 bolas, no Estádio da Luz, e uma derrota contra o Porto no Estádio da Luz. E a partir daí, de facto, as coisas começaram a piorar. Mas aquele ano de 2019, início de 2020, foi, sem dúvida, o melhor ano de carreira de Bruno Lage e foi o momento alto da sua carreira, da sua curta carreira ainda. Depois ele teve aqui, entre fevereiro e junho de 2020, de facto, um tempo terrível. Fevereiro e junho de 2020 teve aqui, portanto, perdeu a vantagem que tinha sobre o Porto, uma vantagem de 7 pontos, e acabou por perder o campeonato 19-20. O seu penúltimo jogo no Benfica foi precisamente contra o Santa Clara, no Estádio da Luz, jogo em que perdemos por 3-4, e agora o Bruno Lage tem a oportunidade de vingar essa derrota neste jogo da quinta jornada da temporada 24-25. Bom, relativamente ao 11 inicial, como vocês sabem, houve a paragem para seleções, houve muitos jogadores que estiveram ausentes porque o Benfica é um clube grande e tem muitos jogadores internacionais, e portanto temos de ter esta benesse aqui e temos de ter aqui no fundo, temos de ter isso em conta, não é? Temos de ter isso em conta quando fizemos a análise do pós-jogo. E portanto também podemos aqui tentar avançar com o 11 inicial, tendo como premissa e sabendo de antemão que temos alguns jogadores lesionados, nomeadamente o Freddy Gosens, o Renato Sanches e o Tiago Oveia. Sendo que também o Tomás Araújo esteve a treinar condicionado durante a semana. Portanto, o 11 inicial que a bola, o jornal A Bola, dá como titular é o seguinte: Turbina Baliza, Bá, António Silva, Otamendi e Carreras a formarem o quarteto defensivo, Florentino e Cox no meio campo, portanto, aqui lá está aquele meio campo estilo de 18-19, na altura era Samaris e Gabriel, neste caso eles apontam aqui Florentino e Cox, que é o mais perto que temos desse meio campo, dessa época. Depois Di Maria e Turkoglu como extremos, para este ano e no apoio a Pavlidis. Este é o 11 de bola. O 11 recorde é muito semelhante a este, mas com uma diferença no meio campo que também faz toda a diferença na dinâmica da equipa. Que é, portanto, Turbina Baliza, Bá, Otamendi, António Silva e Carreras, depois Di Maria Di Maria e Turkoglu como extremos, Pavlidis com ponta de lança, mas há aqui uma grande diferença no meio campo. E qual é a diferença? No fundo é um único jogador que faz toda a diferença neste meio campo, na montagem do meio campo, que é Florentino, Rolaiser e Coxo na frente. Portanto, a única diferença é a introdução do Rolaiser em vez do Prestiani e passando o Rolaiser para o meio campo, para 8, digamos assim, e o Coxo para 10. E quanto no 11 de bola, está o Coxo a 8 e o Prestiani a 10. Portanto, gostaria de saber qual é o vosso 11. O meu 11 seria o 11 que neste caso, eu acho que não estou a trocar os jornais, mas acho que é mesmo isto. Eu acho que o Record é que adiantou este 11 com o Rolaiser. O meu 11 estaria mais perto deste com o Rolaiser de início. No entanto, se for o 11 com o Prestiani, também não é por aí. Gostaria de saber a vossa opinião ou se tem eventualmente um outro 11 em mente. Quanto ao árbitro para este jogo, será o Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro. O jogo vai ser às 20h30, como já vos tinha dito.
e já tem casa cheia. Relativamente também aqui a regressos, não é? Estamos aqui a falar de um treinador que vai regressar, já teve no Estado da Luz e vai regressar. Quais foram os treinadores que tiveram sucesso no regresso, na sua segunda passagem? É isso que eu vos vou dizer agora. Otto Glória, Fernando Riera, John Mortimer, Eriksen e Tony. Treinadores que tiveram no Benfica e que foram campeões na primeira e na segunda passagem. Na idade contemporânea, portanto, dos nossos dias atuais, quer dizer, tudo isto é idade contemporânea, mas na nossa contemporaneidade, portanto, que nós nos lembramos, nós que temos agora 30 e tal anos, nos lembramos, quais foram os treinadores que regressaram tiveram sucesso? Muito poucos. Por exemplo, o Tony voltou a regressar, uma terceira passagem, salvo erro em 2001, não é? Para substituir o José Mourinho, porque o José Mourinho ganhou ao Sporting, depois fez um ultimato ao Benfica e queria renovar o contrato, depois não renovou, depois o Benfica mandou embora, veio o Tony e o Mourinho era para ir para o Sporting, mas o Sportingista diz como, não, o Mourinho não é do Sporting, fechou contra o Sporting, não queremos cá o Mourinho. Depois vê-se a carreira que o Mourinho fez, podia ter feito no Sporting, os Sportingistas não quiseram porque foram orgulhosos, e o Mourinho fez uma grande carreira. Pronto, veio o Tony. O Tony aí já não teve sucesso, também tinha uma equipa, a dita Dream Team, lembram-se do Lovic, João Manuel Pinto, que era todos os jogadores que vinham do Porto, Emílio Peixe, Cabral, que foi logo expulso no primeiro jogo, o Cabral, acho que era o Cabral, depois o meio campo, quem é que era já? Já não me lembro. Enfim, bom, mas de facto tínhamos ali, tínhamos uma equipa de jogadores veteranos, que tinham sido bons no passado, mas que era a Dream Team, mas que foi muito longe de ser a Dream Team. Depois tivemos o Camacho, que teve uma boa primeira passagem, ganhou a Taça de Portugal com uma equipa fraca. Voltou numa segunda passagem que não pareceu mesmo o Camacho, completamente diferente do Camacho. Até mesmo a forma como ele estava na comunicação social, nas flash interview, parecia que estava ali contrariado. Camacho teve uma muito boa primeira passagem, muito saudado pelos adeptos, era um ídolo para os adeptos, apesar de não ter sido campeão, ganhou uma taça, mas enfim, era elogiado pelos adeptos, mas teve uma segunda passagem muito má. Jorge Jesus também, não é? Jorge Jesus que saiu do Benfica para o Sporting na altura, mas que tinha tido um percurso do Benfica muito bom, com resultados, com títulos, com exibições. Quer dizer, o Benfica, vocês todos chamam do rolo compressor, não é? Daquela equipa de rolo compressor, aquilo na altura, se calhar muitos de vocês que estão a ver isto são novos, não se lembram. Mas a malta da minha geração lembra-se do primeiro ano de Jorge Jesus do Benfica, aquilo foi uma coisa incrível. Aquilo era um 11 incrível, incrível. Javi Garcia, Ramírez, Pablo Aimar no meio campo, vocês têm uma noção. Frente de ataque, Saviola, Cardoso, Di Maria. Enfim, depois o nosso defesa esquerda era o Fábio Coentrão. Hoje em dia, Fábio Coentrão, vocês dizem, esse gajo não sei, mas na altura era um craque. E Fábio Coentrão, na altura, era um extremo puro que jogava à defesa esquerda. Do lado direito era o Maxi Pereira, que também era extremo quando chegou ao Benfica. Depois centrais, Luizão, quem era o outro? Era aquele argentino, era o Garay, salvo erro. O Garay veio mais tarde, não era o Garay. Bom, mas não interessa. O guarda-redes era o Joaquim, ou o Kim, para os amigos, que depois saiu e veio o Roberto. Mas pronto, tínhamos uma grande equipa com o Jorge Jesus nesse ano, teve vários anos do Benfica, o Jorge Jesus. Salvo erro, conquistou 3 campeonatos, foi a 2 finais de europeias, da Liga Europa, ganhou taças da Liga a pontapé, taça de Portugal, não sei se ganhou, se não, supertaças, mas enfim, um futebol muito bonito. Depois saiu o Jorge Jesus, voltou a regressar e já não teve o impacto que teve da primeira passagem, não conseguiu de facto ser aquilo que foi. Portanto, temos aqui, nos tempos atuais, regressos que não resultaram. Depois o Veríssimo também, o Nelson Veríssimo também já regressou 2 vezes enquanto interino, o próprio Chalana também já foi interino 2 vezes, portanto, estamos assim. Falando agora aqui de outros assuntos. O Di Maria, portanto, eu estava aqui a ver uma notícia sobre o documentário que está na Netflix do Di Maria. E, portanto, o Pablo Aimar tatuou o nome do Di Maria. Isto é curioso, porque o Pablo Aimar é uma lenda, não é? Da Argentina. O Pablo Aimar é uma lenda, é um consagrado, treinador adjunto da seleção argentina. E tatuou o nome de um colega seu. Portanto, isto revela de facto a umbridade deste homem, não é? Tu tatuares o nome de um colega teu. Isto é um português, é impossível um português tatuar o nome de outro português, quer dizer, ainda por cima de colega de profissão, isso. Portanto, achei curioso, não? O Pablo Aimar, que é um
um indivíduo com muita história no futebol argentino ter a hombridade de tatuar o nome de um colega seu, ainda por cima mais jovem. Quer dizer, se fosse uma lenda de Maradona ou de alguém que fosse, no fundo, um ídolo do Pablo Aimar de infância, parecia uma coisa mais normal. Agora, ele tatuar o nome de um puto, para ele é um puto, não é? O Di Maria, para o Aimar é um puto, não é? É porque, de facto, revela aqui uma certa hombridade do Pablo Aimar. E qual é a justificação para esta tatuagem? É que, portanto, a Argentina há 28 anos não ganhava a Copa América, e nas vésperas da final Argentina-Brasil, o filho de Pablo Aimar disse o seguinte, mandou-lhe uma mensagem do seguinte: tenho medo, mas tenho fé. 1-0 Di Maria, ou seja, estava a dizer que a Argentina ia ganhar com um gol de Di Maria, e de facto ganhou. E como ganhou, o Pablo Aimar disse, bom, aliás, o Pablo Aimar antes do jogo tinha dito, se realmente isto acontecer, a Argentina ganhar com o gol de Di Maria, eu vou tatuar esta mensagem. E cumpriu aquilo, cumpriu o prometido. Portanto, o filho dele adivinhou, no fundo, aquilo que ia acontecer, e ele, em homenagem à mensagem que o filho tinha mandado, tatuou o nome de Di Maria. Está aqui a explicação. O Di Maria coincidiu com o Aimar no Benfica, né, entre 2008 e 2010. Quanto ao Tarab, o Tarab apareceu aqui no jornal esportivo, não se foi no Rei, quase foi na bola, peço desculpa, onde dizia o seguinte, onde são rasgados elogios a toda a gente, quer dizer, o título diz que Tarab compara Vieira a Pinto da Costa, mas depois tu vais a ler, ele no fundo tem elogiar toda a gente, Tarab tem elogiar toda a gente de alto a baixo. Tem elogiar o Rui Costa, diz que o Rui Costa, que adora o Rui Costa, e tem razões para adorar, que o Rui Costa foi quem pegou nele, não é? E quem revitalizou a carreira dele, tal como o Bruno Lage. E depois o Jorge Justo também continua a aposta. Portanto, o Tarab elogia o Rui Costa, diz que foi um grande diretor, foi um diretor esportivo, que adora o Rui Costa, mas diz que, por um lado, também não é fácil agora o Rui Costa ser presidente, porque está a substituir o Vieira. E segundo Tarab, Vieira é um vencedor. E depois disse, pô, não é fácil para o Rui Costa, mas também não é fácil para o Vilas Boas, que agora está a substituir o Pinto da Costa. Portanto, eu acho que ele não disse nada de mais. Não é? Estou a querer colocar aqui o Tarab numa questão de politiquices, que me parece que o Tarab, no fundo, não disse nada de mais para quem está fora, para quem não está dentro do assunto. Disse que é complicado para o Rui Costa e para o Vilas Boas substituírem dois presidentes históricos, no caso, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, respectivamente. Não me choca estas declarações do Tarab. Inclusive, elogiou também o Tiago Pinto, diz que o Tiago Pinto foi o melhor diretor que ele teve na sua carreira. Elogiou também o Bruno Lage, que diz que é um treinador que gosta de futebol de ataque e que os adeptos têm que dar tempo ao Bruno Lage. Portanto, nada de especial as declarações de Tarab, no meu entender. Portanto, acho que é isto. Acho que por hoje é isto. Bom, forte abraço, muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Até uma próxima. E que o Benfica ganhe hoje à noite. E viva o Benfica!